Olá, você que acompanha a TV Pardinho, já quero agradecer a sua audiência e hoje nosso convidado é especial. Isso mesmo, ele tem 35 anos, formado em administração e tem uma responsabilidade imensa pelas costas. Nos próximos 4 anos ele vai administrar a cidade dos nossos corações, a cidade de Pardinho. Nosso convidado, o Cristiano Camargo. Tudo bem, Cristiano? Tudo jóia, Diego Cruz. Quero agradecer você, parabenizar você também pela sua iniciativa de montar mais um veículo de comunicação aqui no nosso município para poder prestar conta para a nossa população, levar boa informação, né, através da TV Pardinho. Um orgulho para mim poder participar aqui do seu programa. É isso aí. Geralmente a gente faz um bate-papo. A gente fez uma enquete antes lá no Instagram e no Facebook. O pessoal mandou algumas perguntas, viu, Cris? Tranquilo. Sabe que tem os haters, né, das internet, mas nada que seja muito comprometedor, sempre muito tranquilo, né? E a gente vai falar um pouquinho mesmo sobre a sua trajetória, sobre como que você chegou na política, sobre a sua história de vida, que é muito bonita, por sinal, a gente já conhece os bastidores. Mas me fala aí, como que você chegou na política? Então, Diego, para todo mundo que me acompanha, né, as pessoas que já sabem um pouco da minha trajetória, mas vamos lá, aproveitando o seu veículo de comunicação que é novo na cidade, né, eu sou formado em administração de empresas, estudei nos colégios aqui de Pardinho mesmo, no município, e a trajetória na política se iniciou num convite feito pelo ex-prefeito Dito Rocha, né, foi ele que me inseriu na política. Ele era um amigo pessoal da minha família, que já conhecia, o apoiava como prefeito, né, nas vezes que ele foi. Ele que teve a oportunidade de ser 6 vezes prefeito da nossa cidade. E lá em 2007, né, ele me conhecendo, sabendo aí dos desejos que eu tinha, ainda muito jovem, de ingressar na vida pública, né, eu que pensava em ingressar logo depois de formar uma família, ter um trabalho, uma profissão, né, quis o destino através de Deus aí que eu entrasse muito jovem. Com 17 anos eu me filiei a primeira vez a convite do saudoso prefeito Dito Rocha, né, me filiei ao PMDB, e em 2008 eu disputei a minha primeira eleição para vereador. Eu fui candidato com 18 anos naquela oportunidade, acabei não vencendo a eleição, fiquei de suplente. Mas de fato abriu as portas para mim, para que eu pudesse entender e sentir no desejo pessoal que realmente eu queria seguir na vida pública. Então eu fui atrás de conhecimento, o seu Dito me levou para São Paulo com o então deputado estadual Bruno Covas, que depois, né, veio a ser uma perca aí para o cenário político do país todo, como prefeito de São Paulo, que estava exercendo a sua reeleição. Foi vítima de um câncer, não resistiu, mas o Bruno também, no nível superior, vamos dizer assim, saindo um pouco do município, foi o primeiro político que eu conheci fora do escalão da cidade. Então o Bruno me abriu as portas na juventude do PSDB na época. Então eu saí do PMDB e me filiei ao PSDB na época. Em 2012, né, eu disputei uma nova eleição em Pardinho como vereador, aí com 21 anos, né, indo para os 22, e tive a alegria de Deus me abençoar e a população me eleger, empatando naquela ocasião com o vereador Rivaldo, que voltou para a Câmara agora. A gente empatou em primeiro lugar com 265 votos. Aí eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara até hoje, espero que esse recorde seja quebrado. Eu fui o presidente da Câmara mais jovem que assumiu o Legislativo como presidente até então, com 24 anos. Né? Fui presidente no biênio de 2015 a 2016. Né, disputei a reeleição para vereador, Deus me abençoou mais uma vez e a população, fui reeleito o vereador mais votado novamente, com 323 votos, e depois em 2020 o meu grupo, que era o grupo do saudoso prefeito Dito, me escolheu para ser candidato a prefeito. Acabei não vencendo aquele pleito, mas agora em 2024, numa nova formação de grupo aí, junto do seu Napoleão, que é o nosso vice, Deus me abençoou e a população confiou na gente, e a gente foi eleito aí com 2.588 votos, para poder conduzir os rumos da cidade aí pelos próximos 4 anos. Essa é um release aí da minha trajetória política. E nessa trajetória sua, como vereador, você já pegou um pouquinho dessa gestão como prefeito. Qual a diferença que você está sentindo de ser vereador para ser prefeito? Olha, como vereador, Diego, o que eu sinto que é diferente? Que realmente a função de legislativo é fazer ali as leis, elaborar, né, a fiscalização do Poder Executivo, e como Poder Executivo hoje, como prefeito, eu tenho de fato aqui a caneta na mão para poder de fato executar aquelas obras que a gente entende importante para o município, poder dar uma resposta mais concreta para a população. Né? O trabalho do vereador, principalmente em município pequeno, ele acaba sendo um pouco mais limitado. Eu sou feliz dos 2 mandatos que eu tive como vereador, porque assim, eu sempre atuei muito próximo, né, como é chamado no cenário político, eu era da base do prefeito.
né, e como presidente da Câmara também, que responde pela casa, responde ali pela instituição Câmara Municipal, aumenta um pouco o nosso poder de poder ter algumas decisões, mas ainda continua limitado. A diferença que eu vejo que é isso, né, já fala, né, executivo, né, então no poder executivo a gente tem esse poder de execução, né, de poder realmente mudar situações, né, nesses 29 dias que eu estou completando aqui, hoje o dia da entrevista, não sei que dia vai ao ar, mas o dia que for, hoje, no dia que você está me entrevistando, completa 29 dias dessa nova gestão que eu assumi. Então, eu vejo que a gente já avançou em algumas coisas. Um exemplo, a saúde. Né? Nós já tivemos um avanço na ampliação do horário da farmácia, no atendimento para as pessoas que precisam de remédio controlado, ou seja... Nós já vamos falar da saúde. Eu sei que você está ansioso, não, já quero falar tudo que aconteceu esses 29 dias, mas assim, nós vamos falar disso daí tranquilo, já. Então a gente volta a falar disso, mas assim, a diferença é essa, que como legislador a gente tem a função de elaborar as leis, trabalhar em cima de requerimentos, indicações, poder estar ouvindo a população, o vereador é o agente político mais próximo da população, mas assim, como prefeito você tem esse poder de execução, porque de fato o orçamento, as decisões junto dos diretores fica na nossa mão para a gente decidir aquilo que a gente entende melhor para a população. Então, já que você agora está com o poder da caneta na mão, a pergunta que fizeram para a gente nas redes sociais é: como você encontrou a gestão da prefeitura, né? Estruturalmente, né? De forma na infraestrutura da cidade e também financeiramente na parte interna? Estruturalmente, Diego, acho que toda a sociedade tem percorrido o município e tem visto a situação que está. Nós estamos com muito problema nos prédios públicos, tanto nas escolas quanto na nossa unidade mista de saúde. Um exemplo que eu te dou, e se você quiser, é que a gente já está em processo de fazer a melhoria que precisa. Mas o nosso centro de convivência do idoso, ele foi inaugurado, se eu não me engano, em 2019 ou 2018. Ele não tem aí 8 anos ainda de ocupação e nem de uso. E ele está totalmente deteriorado pela falta de manutenção e falta de compromisso que tinha da gestão passada. E isso eu não falo incluindo os servidores, pelo contrário. Eu quero aproveitar e agradecer aqui o seu canal para poder parabenizar e agradecer os nossos servidores municipais. Eu entrei, um processo seletivo venceu, então saíram vários prestadores de serviços que estavam colaborando com o desenvolvimento e com os cuidados do município e a gente está com um número reduzido. Embora Pardinho tenha aí quase 430 funcionários, né, servidores públicos, mas ao longo dos anos foi se acumulando muitas pessoas através do desvio de função. E esse desvio de função, ele acaba que depois de alguns anos, ele dá direito de justiça para o próprio servidor ficar na função que ele está exercendo, e não naquela que de fato ele fez o concurso público. Mas sem demagogia alguma, eu quero agradecer os servidores, inclusive, né, eu encaminhei um projeto de lei que já foi aprovado e já no primeiro mês a gente vai conseguir dar um reajuste salarial aos servidores para poder mostrar o nosso zelo com o dinheiro público. Exatamente, a inflação fechou em 7,5%, mas graças a Deus, daí entrando nessa questão do financeiro, como tem um recurso, a gente achou por bem valorizar os nossos servidores que colaboram com o desenvolvimento do município. Então eu quero agradecer eles. Mas a estrutura física dos prédios estão deterioradas, todos precisando de manutenção ou reforma. As conduções da prefeitura, né? Eu entrei no dia 2, né, que de fato foi o dia oficial, dia 1º foi a posse, mas mesmo assim a gente já pôs a mão na massa ali numa tromba de água que passou aí, que danificou algumas coisas, mas você pega, não tinha um caminhão funcionando. Né? Agora, nesses 29 dias, a gente já recuperou 2 caminhões da frota com a manutenção devida que precisava. O maquinário estava parado. Então, quer dizer, a cidade estava sem fazer a coleta de entulho, de limpeza pública desde novembro. Então, olha o montante que gerou. Inclusive, hoje, né, no dia da sua entrevista aqui, eu tive uma reunião na CETESB, no órgão ambiental lá em Botucatu, no Poupa Tempo Ambiental. O município foi autuado em R$34 mil por conta de um entulho depositado na área do CEDEPAR, onde fica a nossa reciclagem. Até foi motivo de denúncia através de um veículo de imprensa e a CETESB veio fazer a fiscalização e realmente estava com problema e ela acabou autuando. Uma herança que a gente recebeu aí de falta de, né, conscientização para a população poder fazer o descarte regular, né, depositar os lixos e aquilo que tem que ser de entulho nos dias corretos. Então a gente, no longo do tempo, agora já quer projetar datas que as pessoas possam se programar para fazer isso. Por quê? Porque fazendo isso na data que a prefeitura programa, a gente vai ter a oportunidade de poder
catar isso dentro do prazo que a prefeitura determina. Ou seja, no prazo que não é da liberação para que as pessoas possam pôr isso na rua, a gente mantém a cidade limpa. Então, quer dizer, eu preciso do apoio da população também. Sozinho aqui, eu, os diretores, os servidores, a gente não pode. Eu acho que é um pouquinho de todo mundo para poder cuidar da nossa terra do coração aí. É isso aí. E a próxima pergunta vem... Perdão, financeiramente falando, como você falou, perdão de te interromper, mas financeiramente falando eu não posso reclamar. Ficou recurso, foi, né, noticiado aí um montante até de 5 milhões, mas 3 milhões desses 5 são convênios que nós estamos tentando prestar conta. Então alguns deles já são perdidos, só que passa de um orçamento para o outro. A não prestação de conta gera aí punições para o município. Então muitos deles a gente vai prestar conta porque precisa regularizar, mas não vem mais esse recurso. Então quer dizer, para o ano que vem já não vai constar no orçamento. E aqueles que a gente regularizar em tempo e que ainda possa ser usado como investimento na cidade, a gente vai fazer, mas não é tudo. Então, de fato, hoje aí no caixa da prefeitura, a gente teria aí em torno de 1,5 milhão, 2 milhões. Embora a gente já está organizando algumas situações aí para o aniversário do município, a organização da frota, algumas situações que já vai demandar desse recurso também. O quanto de 0 a 10 você acredita que a gestão passada prejudicou a cidade? Olha, Diego, eu não quero ser leviano, eu acho que assim, a disputa eleitoral para mim terminou no dia 6, né? Eu apresentei o meu projeto de campanha. Mas nós estamos falando não da pessoa, mas da gestão. A gestão em si, né, colocando o esforço dos servidores que também não deixaram a peteca cair para que não ficasse pior, eu acho que fica a prova da avaliação na eleição, mas eu classifico aí que 8, né, para não ser demagogo de dar 10, mas assim, a prova foi a não sucessão, a não reeleição, né? Eu acho que a resposta mais clara que eu posso dar para você de uma avaliação de 0 a 10 é a não reeleição de quem estava no cargo. A eleição de 2024, com índices reais, ela foi estatisticamente considerada a eleição que mais reelegeu os prefeitos das cidades, tanto nas capitais, quanto no interior, quanto nos grandes centros. Foi o maior índice de reeleição. O não sucesso da reeleição do ex-prefeito, que até terminou com o seu mandato cassado, né, a pedido do Ministério Público, e a Câmara fez o seu papel, fica aí a prova de que o município não estava bem gerido. Então, quer dizer, talvez soe como demagogia alguém que era adversário dar uma nota. Eu acho que a melhor nota que a gente pode dar foi a resposta nas urnas que a população deu. Agora, se tratando de gestão da cidade, Pardinho, ela trabalha com diretorias e não com secretarias, né? Dessa forma, né, trabalhando com a parte de diretorias, como que você pretende lidar em todos os setores? Olha, Diego, realmente engessa algumas situações. Uma delas é você achar bons profissionais, embora eu tenho que agradecer muito a Deus, a todas as pessoas que estão aceitando ser nossos diretores. Um exemplo, eu tenho uma pessoa que está na educação, que é a nossa diretora de educação, a Larissa. Ela aceitou o desafio de deixar uma carreira consolidada dentro do Colégio Embraer, né, por 8 anos como professora, sentindo o que todos os professores que estão em sala de aula sentem, em um colégio que é considerado um colégio de excelência em Botucatu, para se desligar de um trabalho que ela tinha estabilidade, para poder vir nos ajudar no município como diretora, sabendo que, né, a gente indo para uma reeleição, nós temos que passar pelo crivo do voto, mas que a garantia real que a gente tinha somente são esses primeiros 4 anos, né? O que vai nos cacifar aí para um futuro, e está muito longe isso, faz 29 dias que a gente está aqui e não tem nem tempo para pensar nisso, mas o que vai nos cacifar para um futuro mandato, né, um novo mandato, é o trabalho que a gente executar. Mas o exemplo que eu dou, ela deixou um ganho maior para aceitar o desafio. Daí você fala, poxa, mas então estão, né, fazendo caridade? Não. Mas ela tem a família, mas ela aceitou o desafio de transformar o futuro da cidade. Né? Ela é pardiense, ela é uma pessoa nascida e criada aqui, a mãe dela tem uma história com a educação, a família toda dela tem uma história com a educação, e ela se viu, né, no direito de aceitar esse chamado, vamos dizer assim, para poder transformar o futuro da realidade das nossas crianças e dos nossos jovens. Então é um desafio realmente pela diretoria. Nós temos municípios próximos do nosso, onde os prefeitos que estão lá, né, eu vou dar um exemplo aqui
de um município próximo, que eu sei que o prefeito está fazendo uma reforma administrativa, que é Pratânia. Ele é um prefeito reeleito, então ele arrumou a casa em 4 anos, teve o direito à reeleição, o povo confiou um novo mandato a ele, e ele está começando a reorganizar administrativamente para sair de diretoria para secretaria, mas olha o tempo que levou. Foi uma gestão toda, o sucesso de uma reeleição para poder fazer isso. Eu penso já, talvez, não uma reforma tão ampla, mas talvez uma mini reforma que já possa trazer aí a garantia de melhores vencimentos, tanto para os servidores quanto para futuros secretários. Mas pretende ainda nessa gestão abrir algumas secretarias? A ideia isso daí, o abrir já é o seguinte, é transformar a diretoria em secretaria. Então isso eu preciso do apoio da Câmara Municipal, preciso de uma discussão com o Legislativo para que eles entendam, preciso de impacto financeiro com o nosso jurídico e contadores. Então toda essa mudança na estrutura administrativa demanda de muita coisa e muito estudo. Mas a gente pretende sim fazer pelo menos uma mini reforma administrativa que já dê um fôlego para que Pardinho possa caminhar num futuro aí de uma prosperidade aí na questão de secretários. Agora que a entrevista já avançou bem, as pessoas já puderam conhecer um pouquinho melhor da sua trajetória, a gente vai falar um pouquinho do seu plano de governo, né? De forma, assim, por cima, mas bem sucinta. Por exemplo, na área da educação, tinha a previsibilidade aqui de construir escolas, reforma de creches. Ainda, você acha que ainda dentro desses 4 anos vai continuar essas... Com certeza, vamos lutar. Eu agora, aproveitando mais uma vez para frisar, hoje dia 29 dias do nosso governo, eu já tenho uma viagem marcada em fevereiro, agora no dia 11, 12 e 13, para estar em Brasília. Nesses 29 dias eu não deixei o município como prefeito já no cargo. Eu tive algumas reuniões em São Paulo, em algumas secretarias e no Palácio do Governo, mas depois que eu ganhei a eleição eu não estava empossado ainda, até mesmo antes da minha diplomação, somente tinha vencido o pleito e a gente já começou a trabalhar para fazer contatos. Eu tenho um problema da creche do bairro Maristela, que é uma creche que está parada há alguns anos já. Ela parou, a construção dela começou no final de 2019, no governo do nosso saudoso prefeito Dito Rocha. Em 2020 ela teve uma paralisação por conta da pandemia, onde não poderia ter aglomeração. O ex-prefeito assumiu a responsabilidade de tocar o município desde 2021 e ela ficou parada. E agora é nosso compromisso de poder regularizar. Eu já estive na Secretaria da Educação em São Paulo e esse convênio foi extinto. Então a gente tem todo um processo jurídico para enfrentar para a retomada dessa obra. É uma obra que vai ser importante ali para o eixo da Castelo Branco, o bairro Vale da Castelo, o Maristela, o Ninho Verde 2, o Serra Italiana, para a gente descentralizar um pouco o serviço da educação. E não é diferente no município. Então, quer dizer, já tem aí o Oswaldo Correia, quando a gente saiu em 2020, eu falo saiu porque eu deixei meu mandato de vereador. Em 2020 a gente entregou 151 unidades naquela época de governo, que é o conjunto Oswaldo Correia. O São João 1 está ficando populoso. O São João 2 já foi liberado as obras para começar a ter construção. O Ninho Verde sempre está em expansão lá, as pessoas que estão no bairro Ninho Verde. Então, quer dizer, as famílias estão vindo para o interior, estão vindo para o bairro Ninho Verde, vai aumentando a população. Então, quer dizer, vai aumentando a demanda de creche, vai a demanda de escola. Eu recebi um empresário aqui que está correndo com o loteamento dele 342 lotes, pensando em fazer casa e lote para venda e comercialização. Então o que acontece? A cidade está crescendo e ela precisa de infraestrutura. Então ao longo desses anos a gente pretende sim. Tinha 9 milhões que ficou do governo do seu Dito, através do deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional do meu partido, do Republicanos. Era uma articulação política que ele teve em Brasília, no FNDE. Na época, em 2019, também no finalzinho, a gente conseguiu aí 9 milhões e meio para infraestrutura de escolas. Infelizmente, a gente já perdeu uma parte dele. Hoje, dos 9 milhões, a gente vai tentar recuperar pelo menos 6, atualizar a planilha. Mas o objetivo é esse, não é fácil, mas é uma meta nossa e até uma meta de necessidade. Nós estamos aí com os gargalos dos prédios públicos na área da educação, as escolas quase que superlotadas com os nossos alunos. E a gente precisa dar uma qualidade de infraestrutura para eles terem mais dignidade no estudo. É isso aí, olha, eu vou fazer uma pausa, uma pequena pausa, 15 segundinhos.
para os comerciais. A gente volta aqui com o prefeito, porque tem muito mais coisas aí para você saber sobre a evolução da cidade. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Olá, você está assistindo a entrevista com o prefeito da cidade de Pardinho, Cristiano Camargo, que assumiu esses 4 anos aí, olha, pegou uma bomba, mas está já desde o começo fazendo a cidade andar. Nós vamos falar agora, prefeito, sobre saúde. A gente viu que você já postou algumas coisas nas redes sociais ali sobre alguns gargalos que tinha na saúde aqui no posto e já foi e solucionou. Como que você está vendo essa área da saúde aí? O que você já fez e o que você pretende fazer? Diego, uma das propostas nossa de campanha é que a gente trate a saúde de forma preventiva, né? Mas infelizmente a gente encontrou, acho que é meio clichê falar dessa forma, mas a gente encontrou a saúde do município na UTI, né? A unidade mista está com a estrutura comprometida em vários pontos, nós precisamos de uma ampliação e melhoria no prédio. Né, para você ter uma ideia, as crianças que estão tratando do aspecto autista, eles estavam sendo atendidos no corredor. A gente já está providenciando aí, mais uma vez frisando aqui a data da nossa entrevista, né, 29 dias do nosso governo, essa gravação. Então a gente já está providenciando um local, né, porque não tem uma área pública que sirva para fazer esse tipo de atendimento. Então a legislação, a lei me permite alugar uma área, então eu estou alugando uma área para que a gente possa fazer o atendimento dessas crianças num lugar mais humanizado, né? Eles já necessitam de uma atenção especial e infelizmente na gestão passada eles acabaram tendo uma atenção muito pequena, né? As mães, os pais sofrem e as crianças estavam sendo atendidas no corredor da unidade, então a gente está providenciando uma área, né? Outra questão que a gente tem no nosso plano de governo é o projeto de descentralização da saúde. Então o município cresceu, a gente tem o centro e os bairros mais próximos do centro, mas a gente tem o eixo da Castelo Branco, que lá está ficando populoso, no Ninho Verde 2, Vale da Castelo, como eu já citei, o Maristela e o Serra Italiana. Ao longo dos anos, a nossa ideia é construir uma unidade de atendimento que pelo menos supra a necessidade na semana, né? No primeiro momento pode ser que a gente não consiga ser de domingo a domingo, mas já vai ser um avanço, porque tudo que não existe quando é criado acaba se tornando uma melhoria e um avanço. Essa construção lá na Serra Italiana. A ideia é que seja no Serra Italiana para poder atender ali aquele eixo da Castelo Branco, né? E melhorar, né? Nós já demos um avanço logo nos primeiros dias, né? Nos 10 primeiros dias, a gente acionou a empresa, né, que presta serviço com os médicos. E uma reclamação que eu tinha no município, que eu encontrei na campanha, que quando a unidade, né, tem um atendimento de emergência e essa emergência ela precisa ter acompanhamento médico de remoção para a Unesp, né, num caso mais grave, né, para conseguir a vaga de atendimento, e o profissional de medicina tem que acompanhar o paciente, a unidade ficava descoberta. Então a unidade ficava sem médico até esse período, que não dura menos do que 2 horas, né, um tempo significativo, ou seja, a gente corria o risco de sair com uma pessoa de emergência e chegar a outra emergência e não ter o médico para poder dar o atendimento primário ali, né, e até salvar uma vida, né, se possível for. Eu falo que quando o lá de cima olha e chega a nossa senha, não tem muito o que fazer, mas pelo menos a gente precisa ter o preventivo e tentar dar solução. E logo nos primeiros 10 dias nós tivemos uma situação dessa e nós criamos talvez um projeto, vou dar esse nome para o projeto, Plantão de Remoção. Então a gente não mantém, e isso eu quero frisar para todo mundo que acompanha, nós não estamos falando em tempo de atendimento, né? Em dizer que a pessoa vai ficar mais ou menos na unidade, mas nós estamos falando em dar qualidade, em dizer que ela não vai ficar sem um profissional de medicina responsável. É uma cobertura. É uma cobertura, então assim, às vezes as pessoas podem entender errado, quer dizer, vai reduzir o tempo de atendimento? Eu vou ficar menos na fila de espera? Pode ser que não, dependendo do tanto de pessoas que tiverem na unidade. Mas nós vamos ter aí a certeza que a partir desse governo nós vamos ter aí 2 médicos. Quando necessário um sair, a empresa tem aí 40 minutos para nos trazer outro profissional e deixar a unidade coberta. O orçamento da cidade ainda não cabe deixar 2 fixos?
Alguns estudos pela empresa e também em conversas particulares, Diego, com outros municípios do porte que o nosso, né, eu não estou aqui para denegrir ninguém, mas já aconteceu de ter muito problema com quem está no plantão. No caso, o combinado de alguns profissionais para que um atende e o outro entre depois. E a ideia não seria essa, a ideia é que os dois atendessem, porém, a gente não está em todo lugar 24 horas, então a gente não teria como ter esse controle, se os dois profissionais estariam atendendo ao mesmo tempo ou não, que seria a ideia para reduzir tempo. Então, para não ter esse problema, por que a gente criou o programa de plantão de remoção? O médico Diego sai para acompanhar uma ocorrência, o médico Cristiano entra para cobrir o seu plantão. Então a unidade não fica descoberta. Se eu tiver 30 plantões de remoções, os 30 dias de um mês corrido, eu tiver plantões de remoção, eu vou pagar por eles. Se eu não tiver nenhum em um determinado mês e a vontade que a gente permitisse que Deus desse é que não tivesse, eu gero uma economia também. Então corre-se o risco de pagar 2 e não precisar, né? E talvez ter esse combinado, que é uma pesquisa que a gente fez, eu não estou acusando ninguém, nenhum profissional, mas é uma pesquisa que a gente fez e achou que não seria benéfico. E a gente tem a certeza que vai ter o serviço prestado na hora que a gente necessita. Então isso acaba gerando uma economia para o município. Tendo em vista que a cidade está crescendo, como você mesmo disse, o Ninho Verde e outros bairros, o que você planeja aí sobre emprego e renda para os municípios? Nós também fizemos uma proposta, isso ao longo do governo a gente vai implantar, que é a criação, pelo menos assim, eu não tenho, como você falou, a gente tem diretoria e não tem secretaria. E essa diretoria não existe no município, mesmo sendo diretoria, que é do comércio e da indústria, né? Ou indústria e comércio, assim como preferir. A gente quer, ao longo da gestão, depois que a gente começar a organizar a casa, a gente fazer pesquisas sérias no município, fazer levantamentos de demanda, quantos são as taxas de desemprego que tem entre homens e mulheres, jovens e pessoas de mais idade, para que a gente entenda o cenário e a realidade do município na questão do desemprego, para que a gente possa fazer um conselho da indústria e do comércio, né, para a gente entender isso através de área científica, com pesquisas de demanda, para a gente gerar oportunidade. Pardinho tem um quesito, que é a questão do turismo, né? O turismo ele gera renda através da mão de obra humana, né? Você não vê robô arrumando cama, né? Servindo prato, servindo mesa. Então, quer dizer, o país se mecanizou, né? Está muito industrializado. Uma máquina hoje, principalmente no setor agrícola, né? Quando se precisava aí de 100 homens para colher uma roça de cana, hoje uma máquina, através de um controle remoto, colhe tudo. Então, quer dizer, o campo ele acabou se mecanizando e a indústria chegou. Mas no turismo, a geração de prestação de serviço é do ser humano. Então, quer dizer, a gente precisa de bons atendentes, precisa de bons garçons, precisa de boas camareiras, né? Então, o turismo tem gerado renda e Pardinho tem se desenvolvido no turismo. Essa é uma ideia. E como Pardinho tem essa particularidade de ser uma área de preservação ambiental dentro do seu território, 72% da área de preservação, a gente não regulariza qualquer empresa em qualquer lugar. Então a gente quer pensar uma área, né, talvez no próprio distrito industrial que já existe, uma ampliação em uma área que esteja regularizada ambientalmente para poder ter um novo distrito, né? Eu já falo de antemão, eu sinto que tem muita dificuldade de emprego para as mulheres. Trazer uma indústria que dê emprego para as mulheres, que possa empregar as nossas mães, as irmãs, as esposas, né? Que a nossa mulherada possa ter um olhar especial aí na geração de emprego. E isso realmente tem que ser ao longo do tempo aí desenvolver na cidade. Mas eu vejo essa oportunidade como um avanço que a gente pode ter no município, Diego. Aqui na área de desenvolvimento urbano, tem uma parte no seu plano de governo que fala sobre a ocupação de espaços públicos. Como que seria essa ocupação? Principalmente pela educação, para que a gente possa fazer, talvez, não o copia e cola, porque deu certo em outro lugar, mas que talvez nós possamos servir de exemplo. Né? Eu acho que principalmente a ocupação, por exemplo, a gente tem a cozinha piloto, a gente poderia fazer um contraturno de ensinar gastronomia para alguns jovens. Né? A gente tem o centro esportivo, né? Nós temos 2 piscinas que vão passar por uma melhoria agora, que estão com problema, mas que a gente quer que volte a servir a população. Num contraturno, a gente pode descobrir ali um nadador profissional. Então a ocupação seria mais ou menos nesse sentido, Diego. A gente usar da estrutura que a gente tem, não ficar sendo somente
aquele plano de educação em tempo integral que a gente tem no tradicional, que é o contraturno escolar para reforçar aquelas matérias que às vezes as pessoas não estejam com tanta facilidade. Na língua portuguesa, na matemática, né? Mas que nós possamos talvez trazer aí a praticidade de dar autonomia para os nossos jovens. É principalmente isso a ocupação desses espaços que a gente tem. E lógico, nos momentos de lazer da sociedade, nos finais de semana, que a população possa usufruir de uma cidade onde cada parte pública dela esteja bem cuidada. Mandaram para a gente nas redes sociais sobre esportes, como que vai funcionar os campeonatos, tanto no campo quanto no futsal, até onde a gestão pública vai auxiliar nesses setores? Primeiro, uma revitalização dos espaços, Diego. Se você andar pelos nossos clubes, né, pelo ginásio de esporte, que leva lá o nome do pai do saudoso prefeito Dito, se você for ali no centro esportivo, que leva o nome do pai do saudoso prefeito Fião, né, eles estão deteriorados. Ao longo do tempo, eles foram ficando sem manutenção. O primeiro passo é reformar e poder criar uma estrutura de obra que dê melhoria nesses acessos de esporte. Um exemplo, melhorar a condição do campo municipal. Eu estou regularizando, já convidei o empresário que é dono da área lá, porque há anos e anos ainda está uma coisa antiga, o campo não tem uma matrícula que está no nome da prefeitura, então o empresário já está à disposição para regularizar isso, para a gente poder captar recursos tanto do governo federal quanto do governo do estado, para a gente melhorar ali com o recurso público, né, e verbas, porque o município ele acaba tendo recurso, uma cobertura é curto, então não dá para fazer tudo. Então a gente quer primeiro melhorar a infraestrutura. Nós nomeamos aí o nosso diretor de esportes, o Guilherme Paes, que é um profissional exemplar, uma das condições que eu particularmente o escolhi junto do seu Napoleão para poder convidá-lo para poder fazer parte do nosso time, foi porque ele tem uma academia, ele é professor, inclusive eu treino lá com ele, e vendo o empenho dele como professor e eu como aluno, recebendo ali as orientações dele como profissional, eu vi o quanto ele pode contribuir com o município, né, com a garra, determinação e conhecimento técnico que ele tem. Então ele vai estar à frente da pasta junto com a gente, e a gente vai elaborar um calendário sim para poder ter apoio na área do futebol de campo, no futsal, nas modalidades que a gente quer implantar no município, nas que já existem e precisa de apoio para melhorar. Então assim, são várias áreas que tem no esporte, mas a gente precisa de primeiro momento melhorar a infraestrutura que a gente tem para receber esses atletas. Mas não tem uma previsão ainda de quando começará então esses campeonatos? Não, hoje já dá para ter com a estrutura que a gente tem, mas a gente precisa melhorar muito, entendeu? Mas assim, para movimentar o cenário, as equipes, para movimentar o cenário da cidade aí no esporte, a gente já tem uma previsão aí para os próximos meses dele organizar um campeonato municipal para poder movimentar a cidade, sim. Legal. Sobre segurança pública, você publicou nas redes sociais também que uma viatura foi entregue à Polícia Militar. A cidade de Pardinho não tem guarda municipal. Sendo a Polícia Militar do Estado, ela não pode fazer uso daquela viatura. Por que foi entregue para a Polícia? Não, ela pode. Ela é uma viatura que a gente recebeu aí no município pelo programa da Secretaria da Agricultura, que é para para segurança no campo. Nós temos a função delegada. Isso permite ter a função delegada no município. É o famoso bico legalizado que se trata dos policiais militares, então a ideia é reforçar o policiamento. Um exemplo, nós tivemos um projeto que foi aprovado na Câmara Municipal na gestão passada, mas que foi a toque de caixa por questões eleitoreiras, né? O ex-prefeito quis mostrar, né, para a sociedade que estaria investindo em segurança pública simplesmente para criar uma maquiagem para fazer propaganda política. Eu preciso frisar isso. Por quê? Porque ele mandou o projeto para a Câmara, mas como gestor ele não colocou o impacto financeiro que isso teria para o município no orçamento desse ano, inclusive ressaltando para a nossa população. Eu estou administrando a cidade nesse ano com a previsão orçamentária que ele projetou ano passado. Então, de fato, o projeto político meu de plano de governo vai ter mais celeridade, lógico, eu não estou justificando isso dizendo que esse ano eu não farei ou não vou fazer nada, pelo contrário, a minha função é fazer a gestão aqui do recurso para poder, esse ano, já dar celeridade a muitos dos projetos que eu acredito que são importantes para Pardinho. Mas, de fato, autonomia, né, para poder projetar o orçamento eu vou ter o ano que vem. Que esse ano eu irei projetar o orçamento para o ano que vem. Esse eu estou trabalhando com o projeto que ele elaborou de orçamento.
E ele mandou um projeto para a Câmara, logicamente, ficou refém. Eu faço até uma defesa a todos os vereadores da gestão passada, aqueles que estão reeleitos, mas também os que saíram, né, que disputaram e não venceram a eleição. Por quê? Porque como você manda um projeto para a Câmara e ela fala que não aprova, principalmente num momento de eleição. Só que o projeto foi aprovado, mas não tem impacto financeiro para poder gerir. Então, quer dizer, se eu criar a guarda hoje, eu não tenho dinheiro para pagar um servidor que passar no concurso. Então, isso é uma irresponsabilidade. E a função delegada, Diego, é uma forma que eu possa dar autonomia para que a polícia use essa viatura. Então, ela acaba sendo responsável. E eu acho que a gente tem que ser parceiro, né? O município cresceu, né? A viatura que a Polícia Militar tem do Estado é uma só. E eu acho que ficar na mão de um servidor simplesmente para andar para cima e para baixo e não causar aquilo que tem que ser feito, que é gerar impacto de segurança pública e de fato combater o crime que tem que ser feito, eu acho que é uma responsabilidade. Então eu assinei um termo de responsabilidade e a Polícia Militar também assinou. Ela pode, e se você procurar em outros municípios, a viatura desde o primeiro momento que foi para outros municípios, ela já foi, né, entregue à Polícia Militar, que de fato eu acho que é a que vai fazer o melhor uso dela, nesse primeiro momento, antes de ter uma criação no futuro aí de uma guarda municipal, que demanda muito de impacto financeiro, Diego. Eu sou sincero em dizer para você. Mas tem essa previsão? Você pretende nos próximos anos? Eu espero muito poder melhorar o orçamento do município, eu espero muito poder ter uma arrecadação, né, que nos traga segurança financeira, para que nós assumimos um projeto de guarda municipal que venha de fato fazer aquilo que é necessidade. Hoje eu sou sincero, né? Por mais que esteja no plano de governo, por mais que seja um desejo também pessoal meu e do seu Napoleão, que é meu parceiro de mandato, mas nós temos que ter essa responsabilidade. Um exemplo, eu acho que se a gente conseguir, através do apoio da Polícia Militar, da função delegada, suprir as necessidades que a segurança pública do município exige, eu acho que a população não vai nos cobrar algo que não aconteça. Mas se a gente vê que realmente a gente precisa fazer esse estudo, um levantamento financeiro que exija mais esforço nosso, né, economicamente falando, para que a gente crie, a nossa intenção é sim, a gente está aqui, eu reforço em todos os canais que eu vou de comunicação, todas as entrevistas que eu dou, eu deixo o meu já pedido de desculpas por alguma coisa que não aconteça. Mas eu rogo a Deus, oro a Deus que todas as vezes eu acorde de manhã e é assim que eu acordo, sempre pensando em fazer o melhor. Se acaso eu errar, eu vou ter a humildade de pedir desculpa, ver onde eu errei e corrigir esse erro. Mas assim, hoje, financeiramente falando, a prefeitura não está preparada para a criação da guarda, por mais que a lei exista. Ainda sobre cultura, o Centro Max Pfeffer, ele é particular ou ele é do município? Ele é uma parceria. O Centro Max Pfeffer ele foi criado através do Instituto Jatobás, que é presidido hoje pela dona Beth Pfeffer. A dona Beth presenteou o município em 2010 com essa obra, né? Era um desejo do Max, que leva, né, o nome do centro. O Max Pfeffer era o esposo dela, que tem uma propriedade rural aqui em Pardinho, que é a Fazenda dos Bambus, né, a Fazenda do Jatobás. O Max veio a falecer e a Beth presenteou o município com esse centro de cultura. Então ele foi construído pela iniciativa privada. Porém, hoje a gente tem uma parceria. A prefeitura é detentora do prédio. Então, o Instituto doou o prédio para a prefeitura. Mas hoje a gente trabalha em parceria com o Instituto e a prefeitura. Então, a gente tem um termo de fomento. Assim como a gente tem com a Casa do Idoso, né? A única organização que a gente tem aqui, né? Nós não temos a PAI aqui, né? A única organização que a gente tem que é sem fins lucrativos, todo mundo que está lá prestando serviço, né, principalmente na diretoria, né, não servidores contratados. Lá eles têm enfermeiro, tem pessoas que são cuidadores dos idosos, mas assim, a diretoria é 100% voluntária. E no Max, né, nós temos essa parceria com o Instituto Jatobás, é um termo de fomento que a gente tem. Então a gente repassa um valor anual para eles, que acaba mantendo lá os servidores. Temos alguma parceria com servidores também, tem a parceria agora do Museu Tião Carreiro, que está alocado lá, mas ele não é privado, ele é público, mas em parceria com esse instituto que é o Jatobás. E é um centro assim, bem frequentado, né? E vem muita gente de fora. É um centro turístico na cidade. Ele acaba sendo, vamos dizer assim, um atrativo turístico, né? A ideia dele é cultura e sustentabilidade, mas assim, ele ganhou um prêmio em 2010 como melhor construção sustentável da América Latina, né? Foi reconhecido com esse selo
quando ele foi construído e inaugurado. Então, quer dizer, quem vem, né, para Pardinho e tem a oportunidade de passar pelo centro já desfruta da elegância que é a estrutura dele, né, com toda a questão arquitetônica que tem, do seu teto, da montagem que ele foi feita, a estrutura física dele. Então, ele não deixa de ser um atrativo turístico que a gente tem na cidade mesmo. Mas lá tem oficinas, tem teatro, tem aulas, né, tem a biblioteca municipal, está localizada lá também. Então, quer dizer, tem vários atrativos que atendem a comunidade, mas que não deixa, como você falou, de ser um atrativo turístico para a região, para o país todo, vamos falar dessa forma, né? Essa parte de turismo é muito importante, né? A gente sabe que o governo federal tem alguns fomentos para isso, né? A gente teve aí a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que ainda está em desenvolvimento em algumas cidades. A cidade de Pardinho está preparada para esses fomentos do governo federal? Nós vamos se preparar, o nosso setor de convênio está atento a isso, inclusive, né, eu fui procurado por alguns artistas locais que se inscreveram para apresentar projetos aí na Aldir Blanc e, infelizmente, por falta de ineficiência da gestão passada, também esses projetos não saíram do papel. Então, acabou frustrando esses artistas, mas, né, ainda eu não nomeei, né, a partir de hoje, né, falando mais uma vez, frisando, aí pode ser que o dia que a entrevista vá ao ar já tenha, mas no dia de hoje que a gente está sendo entrevistado aqui, não tem uma pessoa ainda direcionada como diretora da cultura. Eu até anunciei, mas por alguns problemas familiares, de estrutura da empresa que ela tem privada, né, não conciliou, né, o trabalho dela como diretora e também cuidar do setor privado que ela já tinha da família. Então ela ficou alguns dias aqui, a gente até num clima de empolgação anunciou ela, mas aí quando ela viu a demanda e o volume que ela ia ter da empresa particular e da prefeitura, ela achou melhor não fazer o arroz com feijão, né? Que a gente está aqui para entregar a refeição completa, vamos tratar dessa forma. Ela achou melhor sair, mas a gente está em processo de conversar com alguns nomes, espero quando a entrevista vá ao ar aí a gente já ter aí uma pessoa nomeada, mas nós já estamos trabalhando com o apoio também da nossa diretora de turismo, a Silvia, que entende e sabe como funciona junto do nosso setor de convênios para reativar essas leis que beneficiam a nossa população e os nossos artistas locais, Diego. Maravilha, eu quero te agradecer então por essa entrevista, por a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, o que a cidade de Pardinho pode esperar aqui dessa nova gestão e continuar aí enfrentando todos esses desafios que você acabou herdando aí da gestão passada. Então, pode deixar uma mensagem aí para o seu público, para a cidade de Pardinho, e a gente se despede já nessa entrevista. Obrigado, Diego, pela sua participação, né, por você vir aqui gentilmente no nosso gabinete, o gabinete que não é meu, mas é da população. Eu só sou, assim como eu falei na campanha, o gerente que pediu uma vaga de emprego através da eleição, então eu apresentei o meu currículo, assim como os outros candidatos apresentaram, e os nossos patrões aí, que são a maioria dos acionistas, vamos tratar dessa forma, a maioria deles nos escolheram. Então eu quero agradecer e pedir o seu apoio, né, como imprensa, uma imprensa que a gente está vendo que está vindo de uma forma livre, uma imprensa que está vindo para ser coerente realmente com o desenvolvimento, né, que está divulgando sim as boas ações que o nosso governo já vem fazendo nesse início de mandato, mas que não tenha medo de puxar nossa orelha, porque eu acho que é uma oportunidade. Às vezes uma denúncia, né, alguma situação que o município vem enfrentar, eu quero estar pronto, Diego, a responder, né, mesmo nas dificuldades, porque eu acho que é essa a função de quem exerce o poder de prefeito, né, responder pela sua sociedade, é responder por aqueles que mais importa, que é a nossa população. Então, Diego, é gratidão. Gratidão a você, a sua família. Desejo sucesso, né, para a TV Pardinho, que seja o início de uma vida longa aqui, divulgando as ações, não só do meu mandato, mas eu espero no futuro poder ser telespectador de vocês, vendo novos mandatos acontecerem e ver realmente Pardinho aí, a terra dos nossos corações, num auge, num futuro crescente aí, que todos nós vamos ter futuro e vamos vivenciar esse futuro que a gente quer. Em breve, aí, se Deus quiser, a gente vai anunciar o slogan do nosso governo, mas vou deixar como surpresa, daí fica para uma próxima entrevista. Mas gratidão, que Deus abençoe a vida de nós todos e que Ele me dê discernimento e sabedoria para conduzir os rumos do futuro da município aqui por esses 4 anos. É isso que nós esperamos, né? Uma cidade sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre melhorando, porque afinal de contas é a nossa cidade do coração, não é isso? Eu já sou pardinhense, apesar de ter vindo de Carapicuíba, mas agora a gente está aqui
Eu já sou pardiense, já me sinto pardiense. Então, você que assiste a gente aí, já curte, comenta, compartilha também, divulga para as pessoas e vamos acompanhar. Eu encontrei o vereador Fernando ali fora, eu falei assim, se você falasse, se as pessoas falassem mal da sua mulher antes de você conhecer ela, você nem casaria com ela. Da mesma forma é a nossa cidade. Então, vamos falar bem da nossa cidade, porque assim nós vamos trazer muitas pessoas que vão amar a nossa cidade, assim como nós amamos, né? Quando tiver a oportunidade e precisar realmente de apresentar alguma denúncia, alguma coisa, nós questionaremos o poder público, mas não acusando, mas sim perguntando e trazendo esclarecimento para a população. É isso que a gente faz como imprensa, é isso que você pode esperar também da TV Pardinho, e eu já quero agradecer a sua audiência e até a próxima. Valeu!